Aí. Boa noite. Boa noite. Que bom que estamos aqui, né? Na verdade, Gabriel, né? Sabrina, Bárbara. Sabrina está lá embaixo. Que bom que nós estamos aqui nessa noite para louvar o nome do nosso Deus, né? Que de onde você estiver, da sua casa, do seu celular, do seu notebook, não interessa onde você estiver, mas o importante é que você esteja adorando a Deus em seu coração. Agora eu vou te convidar para começar a louvar o nome de Deus com a música do meu pastor, porque lembra que Deus, Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas dele, Ele sempre vai estar cuidando de nós. Vamos cantar? Eu disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei onde quer que eu vou, a vontade me seguirá, onde for a vontade me seguirá, de bênção me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Pastor, é nossa ovelha de segurança. Isso faz isso novamente. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei onde quer que eu vou, a vontade me seguirá, onde for a vontade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, a vontade me seguirá, onde for a vontade me seguirá, e bênção me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Que maravilhoso, não é? Poder saber que nesse primeiro dia da semana, onde nessa semana nós não sabemos como ela vai ser, se teremos complicações, não temos ideia, mas nós temos uma certeza, que Deus será o nosso pastor, que Ele estará lá cuidando de nós nas nossas aflições, que nos levará para pastos verdejantes, que sempre estará conosco. Que coisa maravilhosa!
pensando em mim foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Deus, Ele te ama. Ele te ama mais que tudo que você possa imaginar. O amor dele é grande, é imenso. Você não pode imaginar como Ele te ama. E continuando falando desse amor, agora vamos cantar a música Tudo por Ele. Céu, seu plano, as obras do eterno.
Depois desse louvor maravilhoso, eu quero convidar você para nós orarmos a Deus. Eu não sei qual é a preocupação que você está passando durante essa semana, o que te deixou preocupado, mas nós queremos orar por você nesta noite. E se você tem o seu pedido de oração e gostaria de expressar o seu pedido de oração, você pode escrever aí nos comentários. E nós durante a semana estaremos orando por você. Se você não quiser escrever, só escreva: orem por mim, orem pela minha família. E nós estaremos orando para que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos enquanto buscamos a presença de Deus mais uma vez em nossa vida. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem nos dado proteção, tem nos dado o alimento de cada dia, tem nos dado o trabalho, tem nos dado saúde e muito obrigado por isso. Agora queremos, Senhor, colocar cada um de nós, e os que estão conosco participando desta live, deste culto de adoração ao vivo, que eles possam receber a Tua paz e o Teu conforto no coração. Que o Senhor possa recebê-los para um abraço solene, um abraço que traga conforto às dificuldades e preocupações que cada um possa estar passando agora neste momento. E ao ouvirmos, Senhor, mais um louvor e logo em seguida a Tua mensagem, esta mensagem possa ocupar o nosso coração, isso, o vazio do nosso coração, para que ao final possamos estar cheios e repletos da esperança de podermos um dia Te encontrar nas mansões celestiais. Cuida da gente, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você para que você possa, em mais uma oportunidade, louvar conosco. Jesus.
Boa noite. Acabaram de cantar aí, vem, eu vim correndo. Que bom que você está aí nos assistindo. Obrigado pela sua companhia. Nós estamos em mais uma noite para discorrer sobre as profecias do Apocalipse. Apocalipse, medo ou esperança? O que o Apocalipse traz a você? Ele te dá medo ou ele transmite uma esperança? Semana passada, domingo passado, nós falamos sobre o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Nele nós vemos ali a introdução, onde diz que João, preso na ilha de Patmos, recebe a revelação vinda diretamente do trono de Deus. E ali, se você se recorda, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia, no capítulo 1, no verso 11, ali diz o seguinte: o que vês, João, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem, então você vê aqui que a revelação de Deus ela é endereçada a essas 7 igrejas. Agora eu te pergunto, hoje nós estudaremos o capítulo 2 e o capítulo 3, onde vai falar exatamente dessas 7 igrejas. O que significam estas 7 igrejas? O 7 no Apocalipse é um número muito simbólico e muito emblemático. O 7, segundo se apura, a escritora norte-americana Ellen White diz com toda certeza, o 7 no Apocalipse ele tem um simbolismo de plenitude, de completude, de perfeição. E no Apocalipse nós vamos ver alguns grupos de 7, principalmente 4 grandes grupos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. E hoje nós vamos falar então sobre as 7 igrejas. Você que tem aí a sua Bíblia, você que não tem, corre pegada. Nós vamos estudar Apocalipse 2 e o capítulo 3. Que igrejas são essas? Que 7 igrejas Deus está se referindo aqui no livro de Apocalipse? Seriam as 7 grandes religiões do mundo? O cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, a religião tradicional da China, que é uma grande religião do mundo? Ou será que seriam 7 ramos do cristianismo? Seria o catolicismo, a igreja ortodoxa, a igreja anglicana, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais e por aí afora? Será que quando nós olhamos para o Apocalipse, e aqui nos diz uma mensagem às 7 igrejas, esta profecia é para qual igreja? Quais igrejas? Primeiramente, querida amiga, você tem que entender que a mensagem que João escreve, ela é endereçada sim a igrejas físicas, igrejas que existiam naquele tempo, o tempo que João escreveu. Lembra-se que nós falamos semana passada? João escreveu o livro de Apocalipse provavelmente em torno do ano 95 a 96. Então essas igrejas eram igrejas que existiam em cidades da Ásia. E infelizmente os nossos recursos aqui não permitem usar os recursos audiovisuais, senão poderíamos colocar aqui um pequeno mapa. Mas para que você entenda, essas 7 igrejas aqui não eram as únicas igrejas cristãs que existiam, mas foram escolhidas por Deus porque nestas igrejas haviam problemas e também haviam coisas que Deus aprovava e que poderia simbolizar todo o cristianismo. Essas igrejas, elas ficavam numa estrada real, uma estrada romana, do Império Romano. Fica ali hoje numa região que pertence à Turquia, mas assim, Éfeso, uma cidade portuária às margens do mar Mediterrâneo, assim como Esmirna. Então, se você imaginar aqui, eu vou tentar fazer aqui com o dedo para você entender: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo. Pérgamo seria aqui um vértice. E de Pérgamo nós subimos. E aí avançamos para Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essa então eram as 7 igrejas que ficavam numa mesma estrada. 7 igrejas então que existiam de verdade naquele tempo ali na Ásia, e que João então endereça essas cartas que ele recebe a revelação, endereça para essas igrejas. Ok, será que essa mensagem era importante só para aquelas igrejas que existiam ali no primeiro século da era cristã? Ou será que através das mensagens para essas igrejas, Deus pretendesse agora transmitir uma mensagem que iria acompanhar a sua igreja ao longo das eras? Nós, adventistas do sétimo dia, temos a visão histórica da interpretação apocalíptica, então entendemos que sim, as mensagens dessas 7 igrejas, elas se aplicavam àquelas igrejas naquele momento, mas também simbolizavam períodos, eras, etapas da igreja cristã. Entenda bem, querido amigo e querida amiga, a profecia, a revelação do Apocalipse, ela ganha relevância à medida que ela entrelaça na história com a história do povo de Deus nessa terra. Então a história da igreja cristã nesta terra é relatada aqui, através das cartas às 7 igrejas. Então entendemos assim, para simplificar, que cada uma dessas igrejas, elas representam um período histórico da igreja cristã nesta terra. De que tempo? Do tempo de Cristo até o final dos tempos, a volta do Senhor Jesus. Então você percebe aqui que é uma profecia abrangente. Ela começa e ela só acabará com a volta do Senhor Jesus, com o cumprimento da última igreja, a igreja de Laodiceia. Pois bem, em João 13:19, Jesus ele dá um conselho, ele dá um alerta aos seus discípulos. Eu quero ler com você. Se você está aí com a sua Bíblia na mão, João 13, verso 19, Jesus disse assim aos discípulos: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. A profecia ela ganha importância conforme a história avança. Provavelmente os cristãos daquela época que João enviou as cartas, eles não entenderam a profundidade da profecia, mas a partir do momento que o tempo avança, que os séculos avançam, a profecia ela vai sendo plenamente compreendida. E nós que entendemos que vivemos agora no último momento da história, vamos chegar lá, em que momento estamos vivendo, nós temos então uma compreensão do fio da história correndo através das profecias das 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, uma igreja, como eu disse, uma região portuária. Na cidade de Éfeso havia ali o culto à deusa Ártemis ou Diana, uma cidade que tinha profundo laço com a idolatria, mas uma cidade onde cresceu também uma igreja cristã forte. E o período de Éfeso, da igreja de Éfeso, nós entendemos que simboliza o período do cristianismo que vai da morte e ascensão do nosso Senhor Jesus no ano 31 até aproximadamente o ano 100, que é próximo ali da morte do apóstolo João, que é o último discípulo de Cristo a perder a vida. Que período foi esse? Foi um período em que a igreja cresceu, a igreja avançou, a igreja estava viva. Os discípulos, a maior parte, acompanharam um período dessa história. Mas note, querido, que mesmo nesse período, Deus já tem advertências ao seu povo. Nós vamos agora ler aqui sobre a igreja de Éfeso, e você vai começar a prestar atenção que há uma linha de pensamento nas cartas endereçadas às igrejas. Aqui nessas cartas,
Jesus se apresenta em cada uma delas com um nome distinto, se dando a conhecer por um nome, se apresentando de uma forma. Aqui nós temos o destinatário. Geralmente aqui você vai ler, eu vou ler aqui o primeiro versículo do capítulo 2, aqui está dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Como nós vimos na semana passada no capítulo 1, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros é o Senhor Jesus. E ele diz aqui ao anjo da igreja de Éfeso, e ele vai repetir isso ao longo das 7 igrejas. Você vai acompanhar que vai começar assim: ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. O que significa isso? A igreja tem um anjo? Como que é isso? A palavra anjo no grego é angelos. Angelos, me desculpe se eu estou falando de repente a pronúncia de uma forma errada. Angelos significa mensageiro. Então aqui Deus está enviando uma carta, uma mensagem aos mensageiros, aqueles que replicarão a mensagem, ou seja, para você e para mim, ao anjo da igreja de Éfeso. Então Jesus ele envia aos irmãos, aos mensageiros da igreja de Éfeso, assim como das outras. Ele se apresenta aqui como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. E você vai perceber que também no esboço, no escopo aqui da carta, tem sempre aqui uma recomendação, há um elogio aqui na igreja de Éfeso. No versículo 2 aqui diz assim: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseveranças, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então aqui Jesus faz um elogio a esta igreja, e você vai ver aqui nas cartas que há um elogio, exceto para 2 igrejas. Não há elogios para a igreja de Laodiceia, não há elogios para a igreja de Sardes. Mas também em cada igreja vai haver uma reprovação. Isso é uma linha de raciocínio aqui nessas cartas. Aqui para a igreja de Éfeso, Jesus diz assim: tenho contra ti, verso 4, que abandonastes o teu primeiro amor. Veja bem, irmãos, já no primeiro século da nossa história do cristianismo, havia já dentro da igreja uma sensação de que o primeiro amor estava sendo perdido. Aquele fervor, aquela busca, o amar uns aos outros, já estava caindo em desuso. E Jesus aqui faz um alerta para esta igreja. Note bem, querido amigo, ao longo da história da igreja, esses conselhos eles se repetem, eles são cumulativos. Nós que vivemos no último período das igrejas, nós temos então ao nosso dispor todos esses conselhos que Deus nos dá. E o primeiro é esse: não abandone o seu primeiro amor. Não deixe cair o amor de Cristo no seu coração. Uma outra coisa que chama a atenção é que há um chamado em cada carta. Quando você chega aqui no verso 7 do capítulo 2, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nas 7 cartas você vai ter essa referência, o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, um chamado para você ouvir, para você prestar atenção. E o melhor de tudo vem agora. Em cada uma das 7 cartas, sem exceção, há uma promessa. Aqui para a igreja de Éfeso, no verso 7, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para cada uma das 7 igrejas, para cada um dos 7 períodos da igreja de Deus e para todos nós, cristãos de todas as eras,
Deus tem aqui no Apocalipse 7 promessas que serão dadas a quem? Ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer as suas provas, as suas tribulações. Então entendemos, recapitulando, que esse período da igreja de Éfeso, ele vai do ano 31 a aproximadamente o ano 100. E depois então nós entramos no segundo período da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. E aqui diz assim, verso 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna, irmãos, compreende um período triste da história do cristianismo, um período triste pelos efeitos, pelos fatos que aconteceram, mas um período de grande riqueza. Aqui diz que essa igreja é pobre, mas na verdade ela é rica. É uma igreja que sofre perseguições e mortes. Nós entendemos que o período de Esmirna vai do ano 100 até o ano 313 da nossa era. Foi um período terrível, onde os cristãos foram massacrados sem piedade pela força, pelo poder do Império Romano. Os imperadores ordenavam a morte de cristãos. Foi o período que os cristãos eram jogados nas arenas de Roma, eram devorados por leões, eram queimados em fogueiras, as Bíblias eram queimadas, e a perseguição foi tão grande que Satanás intentava exterminar o cristianismo através dessa perseguição. E como você sabe isso? Por que você afirma que esse período é o período da igreja de Esmirna? Presta atenção nesse texto, verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus se apresenta para esta igreja, uma igreja que vai ter que ser fiel até a morte, literalmente. Ele se apresenta como aquele que esteve morto, mas reviveu. Esse período de 10 dias, que haveria uma grande tribulação e perseguição à igreja. Para você que nos acompanha, dias na profecia simboliza anos, segundo nós podemos comprovar na Bíblia através de Números, capítulo 14, verso 34, Ezequiel, capítulo 6, verso 7. Ali diz que um dia é um ano. Então aqui um período de 10 dias simboliza um período de 10 anos. Houve na história um período de 10 anos de grande perseguição aos cristãos? Sim. Quando foi isso? No ano 303, o imperador Diocleciano promulgou um edito de morte, em que condenava e autorizava qualquer pessoa do Império Romano, qualquer pessoa, se soubesse que alguém era, pelo simples fato de ser cristão, esta pessoa, qualquer pessoa estava autorizada a matá-lo. Diocleciano, no ano 303, promulgou essa lei, que depois foi seguida pelo seu substituto, o imperador Galério. E quando acabou essa perseguição terrível? Em 313. Com o quê? Com o Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino. Em 313, o Edito de Milão, Constantino liberta os cristãos desta terrível maldição, dessa terrível perseguição. E os cristãos ficam então livres. Olhe bem, 303 a 313, quantos anos? 10. Nesse período a igreja foi terrivelmente perseguida. Havia em Esmirna um homem piedoso, líder da igreja, por nome Policarpo. Policarpo foi morto num monte fora da cidade, o Monte Pagos. Policarpo foi morto, queimado vivo. E diz que ali naquele monte, próximo a Esmirna, durante esse período negro da história, pelo menos houve 2 vezes
em que uma vez foram mortos 1.500 cristãos queimados, e outra vez 800, fora as outras vezes. Um período de grande tribulação e perseguição, mas que a igreja se manteve firme. E segundo os historiadores da época, eles diziam o seguinte, que o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais se derramava o sangue, mais brotavam cristãos. O Império Romano então percebe que não é possível acabar com os cristãos matando. Satanás, através dos seus agentes humanos, agora ele muda de atitude e ele agora adota uma outra estratégia, uma outra tática, que nós vamos começar a perceber a partir do período da terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade onde havia o culto a várias divindades, muitos templos. Havia um grande templo ali dedicado a Zeus. Havia um templo também dedicado ao culto ao imperador, que foi erigido ali pelo imperador, me fugiu o nome, me perdoem. Mas nesse período da igreja, simbolizado pela igreja de Pérgamo, foi um período em que a igreja passou a ter contato com o paganismo. A partir do ano 313, Constantino, logo em seguida, no ano 316, aquele que libertou os cristãos como Edito de Milão, ele se proclama cristão. E logo à frente, no ano 321, ele promulga um decreto, chamado primeiro decreto dominical da história. E a partir daí, irmãos, a partir desse período de Pérgamo, a igreja começa a absorver o culto pagão. E não é de admirar que aqui, durante o período da igreja de Pérgamo, a repreensão de Deus aqui diz o seguinte, verso 14 do capítulo 2: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e participarem da prostituição. Você conhece a história de Balaão? Ela está relatada lá no livro de Números, no capítulo 22, um profeta que aceitou o suborno do rei moabita Balaque para pronunciar uma maldição contra Israel. Deus fez com que ele não amaldiçoasse Israel, mas Balaão não desistiu. O que ele fez? Ele incitou Balaque a promover uma festa com vinho e mulheres e convidar o povo de Deus para participar, e assim ele conseguiu induzir o povo de Deus a cair. Veja bem, prostituição. Quando nós falamos em prostituição espiritual, significam falsas doutrinas entrando no seio do cristianismo. Então esse período da igreja de Pérgamo é um período que a igreja começa a ceder aos enganos de Balaão. A igreja começa agora a se prostituir com as falsas doutrinas advindas do paganismo. Esse período da igreja ele vai do ano 313 até o ano 538. Note bem que esses períodos que eu estou relatando para você, não quer dizer que a gente possa cravar. Há algumas divergências entre anos, de um teólogo para outro, mas que não comprometem a mensagem central, de que a mensagem das igrejas simbolizam períodos do cristianismo. Enfim, nós chegamos então ao período da quarta igreja. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Tiatira compreende o período mais turbulento e negro da história do cristianismo. Ela pega ali a Idade Média. Vai do ano 538, quando o bispo de Roma recebe o poder civil, através do imperador Justiniano. O bispo de Roma passa a ter o poder religioso e o poder civil. E a religião agora ela se torna não somente uma religião, mas também ela se torna Estado.
a religião passa a adquirir poderes de Estado, poder de delegar leis e executá-las. Esse período nós entendemos aqui na profecia, o período da igreja de Tiatira, que ele vai do ano 538 ao ano de 1517. Foi um período terrível. Se você quiser pesquisar depois aí, você pode colocar na sua pesquisa Idade das Trevas, Idade Escura, e você vai cair nesse período da história humana, a Idade Negra, a Idade das Trevas, um tempo em que o mundo não evoluiu culturalmente, socialmente, em termos de avanços tecnológicos, o mundo paralisou. Por quê? Porque a Bíblia foi retirada das pessoas. Porque em vez de seguir a Bíblia, a igreja ordenava às pessoas que seguissem ritos e tradições humanas. E várias doutrinas, várias ideologias e mentiras do paganismo entraram na igreja. Foi o período das indulgências, da Inquisição e de outras coisas mais. Pessoas eram mortas simplesmente por não concordarem com a igreja dominante. Esse foi o período da igreja de Tiatira. E aqui, interessante, que aqui no verso 20 diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, se declare e profetiza. Quem foi Jezabel? A história de Jezabel está lá no livro de 1 Reis, capítulo 16 em diante. A esposa do rei Acabe, filha do rei de Tiro, uma mulher que trouxe para Israel um culto ao paganismo, a adoração a Baal, um culto cheio de prostituição e imoralidade. E ela mandava matar todos aqueles que eram contrários a ela. Esse foi o período da igreja de Tiatira, um período em que a imoralidade, a prostituição de doutrinas entrou no seio da igreja. E aqueles que eram contra, aqueles que não concordassem, eram condenados à fogueira, à tortura e à morte. Pode continuar. Ok, pequeno problema aqui para a nossa gravação, mas vamos dar sequência. Quinto período, a igreja de Sardes. Aqui no capítulo 3 agora. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. É um período em que o cristianismo está no fundo do poço. Nós entendemos que esse período vai do ano de 1517 ao ano de 1798. O que acontece de importante na história da Igreja de Deus nesse período? Acontece a Reforma Protestante. Em 1517, um monge católico por nome Lutero, ele coloca na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses de justificação pela fé, indo contra a igreja dominante da época. E a partir dali, já um movimento que já vinha sendo erguido, instala-se a Reforma Protestante, que abala, de uma certa forma, o predomínio, o domínio da igreja dominante. Muito bem, mas por que aqui Deus diz que conheça as tuas obras, tem nomes de que vive, mas está morto? Nós entendemos, querido irmão, que ao longo da profecia, apesar dos grandes avanços que a Reforma Protestante fez, a Reforma Protestante se estagnou e não avançou. Não avançou para o restabelecimento de todas as verdades de Deus. Por isso, a igreja de Sardes, como eu disse, é uma igreja que não tem elogios. Ela tem uma severa repreensão. Você tem nome de que vive, mas está morto. Chegamos ao 6º período da igreja. Capítulo 3, verso 7, carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia, o nome traduzido para a nossa língua, significaria amor fraternal. Filadélfia. Que período da igreja foi esse? Entendemos que o período vai do ano de 1798 ao ano de 1844.
Talvez você esteja perguntando, o que é que aconteceu em 1798? Em 1798, um grande fato, a prisão do Papa Pio VI, a mando do general de Napoleão Bonaparte, o general Berthier, ao comando de Napoleão Bonaparte, prende o Papa, e há uma grande mudança na história do cristianismo a partir daí. A partir de 1804, começam a surgir as sociedades bíblicas, e agora então a Bíblia volta a ser estudada, e principalmente a partir de 1800, 1798, começam-se os estudos de profecias do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, culminando com um grande movimento de reavivamento, o movimento milerita, que culmina no ano de 1844, com um grande desapontamento que é assunto para um outro capítulo à frente. Quando as pessoas esperavam a volta de Jesus para o ano de 1844, isso não aconteceu. Mas nós vamos estudar isso no capítulo 10 de Apocalipse. Então esse período vai até o ano de 1844. E aqui, a igreja de Filadélfia, Deus não tem uma repreensão, Deus tem um grande elogio a ela. Conheça as tuas obras. Verso 8, capítulo 3. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Deus coloca aqui uma porta aberta diante da igreja. O próprio santuário de Deus. Verso 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. O que significa você ter gravado o nome do seu Deus? Gravarei o nome do meu Deus. Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Timóteo 2,19. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, que diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que significa ter o nome de Deus gravado em você, querido amigo? Significa que o Senhor te conhece e que você pertence a Ele. E é um chamado a você apartar-se de toda injustiça. Finalmente, meus irmãos, nós chegamos no último período da igreja de Deus nessa terra, a igreja de Laodiceia, que nós entendemos que é o período que nós estamos vivendo. Qual é o período de Laodiceia? Laodiceia vai do ano de 1844 até o final, até a volta do Senhor Jesus. Laodiceia era uma cidade muito rica. Ali em Laodiceia havia fábricas de tecidos, uma lã negra muito rica, muito popular naqueles tempos, que servia para fazer roupas e ricos tapetes. Laodiceia havia uma escola de medicina. Em Laodiceia haviam bancos onde se guardavam grandes quantidades de ouro. Era uma cidade riquíssima, mas uma cidade autossuficiente. E eu quero encerrar contando para você aqui uma experiência pessoal minha, que eu tive com esse capítulo 3 de Apocalipse. Aqui na igreja de Laodiceia diz, no verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A última igreja de Cristo nesta terra, a igreja do período final da história do cristianismo, é uma igreja morna,
Aqui diz que essa igreja, ela se sente rica, mas ela é pobre, miserável, cega, nu. Infelizmente o tempo não nos permite ler e trabalhar mais requintes, mais detalhes. Eu espero que esse breve estudo das 7 igrejas te desperte a curiosidade, que você seja levado a ler todo esse capítulo, a pesquisar. Eu quero te recomendar aqui um material fantástico, este livro aqui, do pastor Henry Fairbairn, pastor já falecido, escreveu esse livro, Apocalipse, verso por verso. Fantástica obra. Se você quiser adquiri-lo, um livro da Casa Publicadora Brasileira. Muito bom para seu estudo. Procure se aprofundar mais no conhecimento das profecias. Como eu ia te dizer, eu tenho uma história pessoal com esse capítulo 3 e com essa mensagem para a Laodiceia. Durante muitos anos da minha vida, eu fiquei afastado de Deus, esqueci dos caminhos do Senhor e segui os meus próprios caminhos. E numa noite, enquanto eu lutava com Deus, tentando voltar para Deus e não conseguindo, e já senti que as minhas forças não davam mais para nada, eu tive um sonho, e nesse sonho eu ouvi uma voz que dizia: você não é quente nem morno, você não é quente nem morno, eu vou vomitar você da minha boca. E eu acordei assustado com aquela voz, ela repetiu ali várias vezes para mim esse verso, dessa forma: você não é quente nem morno. Eu acordei, isso devia ser umas 4 para 4:30 da manhã, e naquela noite eu comecei a refletir: espera lá, isso que eu ouvi aqui está no livro de Apocalipse, é a mensagem para a igreja de Laodiceia. Mas lá no livro de Apocalipse, lá não fala que você não é quente nem morno. Lá fala que você não é quente nem frio, você é morno. E eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E eu comecei a refletir ali, comecei a pensar: Deus está dizendo para mim que eu não sou quente nem morno, então Ele está dizendo para mim que eu sou frio, que eu sou uma pessoa insensível. Eu peguei a minha Bíblia e li todo esse trecho aqui da igreja de Laodiceia, e eu parei aqui no verso 20, e aqui diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, irá abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu comecei a refletir naquelas palavras, que não podia ser outro senão o próprio Deus tinha dito para mim naquele sonho: você não é quente nem morno, você é frio, cara. Você não está nem aí, você não liga. Eu estou dizendo, eu estou batendo na porta do seu coração. Lembra da igreja de Filadélfia, onde Jesus diz que Ele coloca uma porta aberta, que quando Ele abre ninguém pode fechar, que quando Ele fecha ninguém pode abrir. Aqui no capítulo 3 de Apocalipse nós temos essas portas. Uma porta que Jesus abre e ela vai direto ao santuário celestial. E uma porta que só eu posso abrir, que é a porta do meu coração. Uma porta que só você pode abrir. Jesus não é um ladrão que arromba a porta do seu coração. E eu entendi naquela noite, naquela madrugada, que se eu não abrisse a porta, se eu não deixasse de ser frio, Deus não poderia agir comigo. Mas aí eu dei graças a Deus, porque eu falei: nossa, Deus está dizendo que eu sou frio, pelo menos Ele não está dizendo que eu sou morno, porque aquele que está morno, ele vai vomitar da sua boca. Então eu quero deixar uma mensagem para você, e nós já estamos finalizando. Se você tem vivido um cristianismo de aparência, se você tem vivido um cristianismo de desse jeito tá bom, fazendo um pouquinho, o importante é eu fazer alguma coisa, quero dizer para você, meu amigo, você tem que se tornar quente. Eu entendi naquela noite que
se eu estava frio, eu poderia melhorar. Mas quando eu estou morno, a situação é mais complicada, porque o frio incomoda. Mas quando você está morno, isso não incomoda, porque o morno é uma sensação gostosa, agradável. Só que Deus está a ponto de nos vomitar na boca se nós ficarmos mornos. Eu quero que você reflita na sua vida. Você é quente? Você é morno? Ou você é frio? Espero que você se aqueça com o amor do Senhor Jesus, que você creia em cada promessa que Ele coloca aqui nesses capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Leia depois, você vai se maravilhar. Você vai ver que ao longo dos períodos da igreja, a igreja sofre tribulações, perseguições, apostasia. Mas para cada período, Jesus reforça uma promessa e diz que o vencedor vai comer da árvore da vida, que o vencedor vai receber uma pedrinha branca e vai ter um novo nome, que o vencedor vai ser coluna no tabernáculo de Deus, e que o vencedor, olha bem, a igreja de Laodiceia, a pior de todas. Aqui no verso 21, Jesus diz: ao vencedor eu vou deixar que ele se sente comigo no meu trono. Você já parou para pensar, amigo, no trono do universo? É isso que Jesus está prometendo para você? Para você que acha que é nada. Jesus te oferece o trono do universo. Que Deus te abençoe e que você tome uma decisão de mudar a tua postura, de ser um cristão de verdade. Que Deus te abençoe, é meu sincero desejo. Espero que essa mensagem tenha tocado no teu coração. E fica o convite para o domingo que vem. E fica aí também um desafio para você. Domingo que vem nós vamos estudar o capítulo 4, onde nós vamos estudar sobre o trono de Deus. Leia o capítulo 4, tente compreender e entender. E se você tiver alguma dúvida, pode postar aí para nós, pode colocar aí no nosso Facebook, para nós tentarmos dirimir as dúvidas. Até a semana que vem, com a graça de nosso Deus. Nesse momento, eu queria orar com você. Assim como você está, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, obrigado pela tua revelação. Apesar de todas as provas, todas as dificuldades que a tua igreja enfrentou até agora, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor Jesus passeia no meio dos 7 candeeiros que são as 7 igrejas. O Senhor Jesus tem um cuidado especial por cada um dos seus filhos. O Senhor Jesus está dizendo ao teu coração: se você abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, vou cear com você e você comigo. Que nós não recusamos, Senhor amigo. Que nós possamos aceitar, meu Senhor, o teu convite e abrir a porta do nosso coração. Que teu Espírito Santo nos convença. Eu te peço, abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mandar um abraço carinhoso a você que participou conosco nesta programação, mas eu tenho alguns abraços especiais. Paulo Barreto, que saudade de ver você cantando um quarteto aqui em nossa igreja, viu? Um abraço para a Lúcia, para a dona Laide, Maricinha, um beijo para ti, a Nice, a Elza e a Elaine. Claudete, obrigado por participar conosco, tá bom? Que Deus te traga muita paz à sua vida. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua